Vamos lá, alter ego de Adão e servo de Lilith. Fala galera, o Universo Evangelion está começando. Hoje nós faz história, mano, que nós vai falar desse cara e a gente não vai economizar as palavras. E no vídeo de hoje, Kaoru Nagisa, o 17º anjo. Os mistérios desse cara, a vida desse cara, as teorias desse cara. Mas é o seguinte, meu cara, se você é novo no canal, é fã de Evangelion, se inscreva para continuar acompanhando o que vem pela frente. E se você gostou do vídeo até o final, deixa sua avaliação aí que é muito importante. Abaixo na descrição está o link da página do Dogma do Facebook e você também pode acompanhar o que vem pela frente por lá. Kaoru Nagisa podemos considerar que seja um épico da animação, porque ele não apareceu muito em Evangelion. Ele não apareceu muito se você considerar nos termos gerais de um anime. Porém, ele marcou a história. Sendo assim então, gente, você segura em seu Evangelho, entra no seu Triplug e roda. Kaoru Nagisa apareceu exatamente no episódio número 24 e se estendeu até o episódio número 25, ou seja, ele tomou a cena em 2 episódios. E sendo assim, ele apareceu nos últimos episódios de Evangelion. Essa aparição que aconteceu em um lago onde ele estava em cima de uma pedra em formato de um angel e ele conversou com o Shinji. Cantar traz alegria ao coração. Acho que a música é a maior realização da cultura Lilin. Não concorda, Shinji Ikari? E dali então ele teve os seus primeiros contatos com o Shinji. Depois teve contatos com a Rei e com outros pilotos também. No jogo Neo Genesis Evangelion 2 para PlayStation 2, em um certo momento nós podemos jogar com ele e ele pode ter contato com os outros membros da NERV. Ele foi introduzido na NERV como a terceira criança a ser escolhida para pilotar o Evangelion, no lugar da Asuka, que deixou de pilotar a Unidade 02. E assim como todas as crianças que pilotam o EVA, ele foi selecionado pelo Marduk, que é uma associação controlada pela NERV que seleciona essas crianças. O seu passado é muito obscuro e também tem a ver com a obscuridade de seu nascimento, que foi no segundo impacto. Então, em paralelo com o segundo impacto, o nascimento do Kaoru, a origem do Kaoru tem tudo a ver lá também. Então, o que eu vou apresentar para vocês aqui agora não é exatamente uma teoria, mas é o mais cabível de todos para o nascimento do Kaoru, para a origem do Kaoru. Então, vamos lá. O segundo impacto aconteceu graças a uma experiência que a Cilly fez. Essa experiência que resultou em que? A redução em formato embrionária de Adão, a transferência de sua alma para um corpo recipiente e em seguida uma catástrofe extremamente gigantesca que é chamada de segundo impacto. Mas antes disso tudo, corre o rumor que a Cilly fazia experimentos com corpos humanos. E se não fosse corpos humanos, eram vários experimentos que envolviam contatos com Adão. E é justamente dentro desses experimentos obscuros que surge Kaoru. Kaoru é o recipiente humano de Adão. A tua alma reside dentro do corpo dele, da mesma maneira que a alma de Lilith reside dentro do corpo de Rei. Rei e Kaoru são muito similares nisso, tanto que ele mesmo já disse isso quando ele entrou em contato com ela. Rei Ayanami, você e eu somos idênticos. Não se sabe ao certo se o Kaoru ele era humano antes da transferência. E uma dessas interpretações diz que o Kaoru, o humano Kaoru, foi voluntário para esse tipo de experimento. Que não exatamente haveria uma coação da Cilly. A Cilly não estaria obrigando essa pessoa a se submeter a esse experimento. Ela simplesmente foi voluntária. Essa interpretação é bastante antiga, gente, e eu não acredito nela, eu descarto ela totalmente. Então, neste caso, a explicação mais viável para o surgimento, a origem do Kaoru foi assim. Assim como o Rei veio à vida através de um processo de clonagem, e assim também com uma transferência da alma de Lilith para ela, aconteceu a mesma coisa com o Kaoru. Porém, o Kaoru, se vocês prestarem bem atenção, ele tem uma leve semelhança com o Chaos. É claro que isso não é afirmado no anime, nós não temos uma total confirmação, mas provavelmente, da mesma maneira que aconteceu com Rei, aconteceu com o Kaoru utilizando as células de Chaos. Então Kaoru faz parte de um processo de clonagem utilizando as células de Chaos e com as células de Adão. Se o corpo foi moldado a partir dessas células,
É muito provavelmente que sim. Dessa maneira, não teria explicação nenhuma para que tivesse uma transferência para um outro corpo já existente. E mesmo que realmente não haja uma explicação que prove essa teoria que estou falando para vocês agora, é de fato cabível, é viável acreditar que isso tenha acontecido. Ambos têm cabelos brancos, mas como Kelza é muito mais velho e o Kaoru é muito mais jovem, fica difícil determinar os seus traços fisiológicos. E sem falar que Kelza é alemão e Kaoru é japonês. Mesmo assim, não tira o fato de que suas células poderiam ser utilizadas para moldar o corpo físico de Kaoru. O nome de Kaoru Nagisa é o seu nome para sua forma humana, mas o seu verdadeiro nome científico para Angel é Tabris. Mas Dogma, isso não explica no anime. Como está certo? Você tá errado, mano. Gente, se você chama ele de Kaoru, tá certo. Não deixa de chamar de Kaoru. Porém, os Angels têm os seus nomes científicos. No caso do Kaoru, por ser semelhante a um ser humano, eles colocaram o nome de um ser humano nele, para que dessa maneira ficasse muito mais fácil as pessoas se associarem a ele, e ele se associar às pessoas. Mas se vocês forem encontrar os nomes dos Angels e Eva, você vai encontrar o nome dele como Tabris, e também como Kaoru em sua forma humana. A existência de Kaoru trouxe muitos frutos para Silly. E um desses grandes frutos e muito importante é o sistema Dummy, ou Dummy System. Chama como você achar melhor. Trata-se de um cilindro falso que possui os códigos de sincronização do Kaoru, que faz com que o Evangelion opere sem um piloto. Porém, cara, ele vai tipo assim, operar em um modo kill-kill, ele vai pra cima. O Evangelion consegue mover sozinho, como se fosse um robô mesmo. Ele foi utilizado na unidade 01 quando o Shinji não quis lutar contra a unidade 03. E os Evas em produção em massa da Silly também possuem um cilindro falso como esse. Na Nerve, o sistema Dummy ele é guardado caso o piloto rejeite a lutar contra o seu inimigo. É uma segunda tática pros caras, sabe? Se o cara não quer lutar, aconteceu alguma coisa, eles têm uma carta na manga. E o Kaoru como piloto, mano? Como é? Mano, é uma apelação fora do normal. Apesar que a gente não viu ele lutando dentro de um Eva pra valer, mas a gente pode ter certeza que esse cara poderia ser, puta, um hack daqueles, mano. Primeiro, a sua sincronização ele controla como ele bem quiser, como ele bem entende. É incrível como ele pode sincronizar com a unidade 2 antes de fazermos a reconfiguração. Mas isso não é possível. E obviamente isso chamou a atenção de todo mundo na Nerve. Principalmente da Misato, que logo começou a achar meio suspeita esse negócio do cara controlar como ele bem quiser. Porque a Asuka e o Shinji e a Rei vieram de um processo de aprendizado e ele simplesmente chega na Nerve mandando ver. Isso acontece justamente, gente, porque ele não é um humano, ele é um Angel. Ele entende perfeitamente a natureza de um Eva, então não há mistério nenhum pro Kaoru nisso. E qual é o seu verdadeiro objetivo? O que Kaoru fazia na Nerve, cara? Assim ele mandou o Kaoru para que ele acelerasse o cronograma da instrumentalidade humana para atingir o terceiro impacto proposital pelo ser humano. Porém, a Silly queria que ele tivesse contato com algumas pessoas dentro da Nerve, em especial as duas mais importantes, que é o Shinji Ikari e a Rei Ayanami. E isso de fato aconteceu. Até então a gente tinha uma clareza que ele foi lá para destruir a Nerve e também destruir a humanidade. Mas, se realmente a Silly queria fazer isso, ela poderia ser muito burra e louca, porque se suicidar dessa maneira é loucura. Então a gente vê que não foi bem assim. Kaoru realmente foi lá para acelerar sim o cronograma da Silly, porém de uma outra maneira. Pelo que deu a entender, Kaoru foi treinado a acreditar que dentro, lá debaixo do Dogma, estava o corpo de Adão e não o corpo de Lily. E quando ele chegou lá, ele acabou percebendo que tinha alguma coisa errada. Eu vim de Adão. Será que alguém nascido de Adão deve retornar a Adão, mesmo que isso destrua o homem? Não, isto não é Adão. E quando ele encontrou o corpo da Lilith, ele não ficou exatamente perplexo, mas ele descobriu que tinha alguma coisa errada e tomou uma decisão ali mesmo. E nesse momento estava o Shinji com a unidade 01 e o Kaoru pede para que o Shinji tire a vida dele. Pois ali naquele momento o Kaoru apresentou para o Shinji uma possível consequência se ele não fizesse isso. Que a humanidade pagaria, o mundo seria destruído por causa dele. E aparentemente, parece que o Kaoru passou a amar a humanidade. Então nesse caso, tanto o Kaoru quanto o Shinji estavam doutrinados em um único objetivo. Um que era destruir a raça humana, e o outro que era salvar a raça humana. Então, sendo assim, o Shinji teve que optar pela opção mais viável ali no momento, salvar a raça humana, porque era isso que ele acreditava,
E era isso que o Kaoru dizia. Então Shinji ou mata. É a minha vontade. Agora pode me destruir. Senão você será destruída. Mas, gente, no processo disso também tem outras interpretações de coisas que aconteceram no meio dessa zona toda. Existe uma outra interpretação que diz que o Kaoru não pediu exatamente para que o Shinji tirasse a vida dele por esses motivos de querer salvar a humanidade, mas sim para evitar um confronto direto com a Rei. Isso aconteceu pois quando o Kaoru, que estava em controle da unidade EVA 02, quando ele estava descendo no Dogma, ele encontrou a Rei. Só que aquela não era a Rei normal, gente. Aquela era uma Rei Quantum, que foi identificada pelo computador da NERV como mais o Angel no local. O Angel desapareceu? Adão. Eu vim de Adão. Padrão azul. E o Kaoru percebeu aquilo. A Rei está naquele momento tão tenso. Não é por acaso. Então, sendo ali naquele momento, o Kaoru teria que confrontar a Rei, lutar contra ela. E ele quis evitar isso pedindo para que o Shinji matasse ele. Pois talvez no confronto, Kaoru poderia morrer no processo. Eu sei que parece ser bizarro, gente, mas de fato tem um pingo de certa coerência nisso. É só refletirmos um pouco isso daí que a gente chega lá. E agora a gente vai chegar na parte mais tensa do vídeo, que provavelmente é a parte que todo mundo quer saber. Kaoru é gay ou não? Ele gosta da mesma fruta? O que há com a sua sexualidade? Galera, antes que eu vá diretamente no assunto sobre o que eu acho, sobre a minha opinião sobre isso, eu vou me basear em fatos, certo? O que aconteceu para chegar a esse ponto, o que ainda acontece nesse ponto. Esse boato em que o Kaoru é gay é sustentado até hoje pelo fato de uma cena do episódio do anime onde ele está tomando banho com o Shinji. Sim, e é por isso que você tem amor. Amor? O meu amor. E isso ainda foi reforçado mais ainda quando eles deitaram para dormir, aonde tiveram um diálogo entre eles. Acho que é melhor eu dormir no chão. Não se preocupe. Até que é bom ter companhia para dormir de vez em quando. Aquela cena de maneira muito bem tendenciosa, né? Essas cenas que propõem um teor de malícia por parte do telespectador e ao mesmo tempo dando a ver que existe uma certa malícia também no anime e que é prova o suficiente para dizer que tanto o Shinji quanto o Kaoru são gays, pois deu a entender ali que teve uma atração de um pelo outro. Se você for na internet e colocar o nome de Kaoru Nagisa, é praticamente 80% de chance que você vai encontrar várias fotos dele beijando o Shinji. Várias montagens foram feitas e ainda por cima são sustentadas dentro dessas cenas. Bom, galera, eu nem preciso dizer para vocês que essas imagens são fakes, pois vocês não irão encontrá-las em artes conceituais e tampouco no mangá. Sendo assim, gente, o que eu falei aqui foi o que a gente realmente conseguiu ver e perceber no anime. E como essa parte da sexualidade do Kaoru, que envolve o Kaoru e o Shinji, é uma coisa um pouco mais complicada e delicada, isso daí eu vou deixar para a parte 2. Mas podem ficar tranquilos porque a parte 2 não vai demorar tanto quanto a parte 1, que já era para ter feito já há um bom tempo, porque uma boa parte dela já está feita. Mas agora então vamos a algumas curiosidades sobre Kaoru Nagisa. Nagisa significa beira-mar. Kaoru foi eleito em 1997 como o segundo personagem masculino mais popular. Ficou em sexto em 1998 e em 2010. Em outro concurso, ficou em segundo, atrás apenas de Shinji Ikari. A música que toca enquanto ele desce no Terminal Dogma é a Nona Sinfonia de Beethoven. Chiaki Kuriwama, do filme Kill Bill, é fã de Kaoru, assumida abertamente. E por último, e não menos importante, a princípio, quando Yushuki Sadomoto estava desenhando Kaoru, era para ele ter um gato de estimação, mas depois de rever alguns conceitos, já porque existia o Pen-Pen como animal de estimação da Misato, eles decidiram que não seria uma boa ideia, então acabaram descartando essa possibilidade. E o resultado final é que Kaoru acabou sendo um personagem muito grandioso, e mesmo com tantas polêmicas sobre ele, é muito difícil um fã de Eva que não goste dele, por causa dessa personalidade dele, por causa dessa atitude que ele tem em Evangelion. Acabou que Kaoru se tornou um personagem mítico. Dificilmente alguém odeia ele, e de fato o Kaoru vai contra a regra de várias coisas. Ele é um dos maiores personagens de Evangelion. Bom, galera, por isso é tudo. Aguarde então a parte 2. Por favor, avalie esse vídeo. Se gostou mais ainda, compartilhe em suas redes sociais. Eu fico por aqui e fui!